Meu querido aluno, meu querido aprovado, vamos fazer agora as questões relacionadas às séries orgânicas. Essas séries orgânicas são divididas em homólogas, isólogas e heterólogas. Esse não, que é isso aí? Faz tempo que eu não escuto. É um assunto que talvez hoje não seja muito dado em alguns colégios, algumas regiões, alguns cursinhos e tal, porque é um assunto que não muito cai. Mas caiu essa questão 1 do nosso material, na UEMA 2012, segunda fase, e eu adaptei a questão. E eu já expliquei porque eu fiz a adaptação, né? É quando a questão de segunda fase, a questão aberta, e aí a gente passa para múltipla escolha, porque o vestibular da UEMA, hoje em dia, 2024, agosto de 2024, que eu estou gravando essa aula, é, são questões de múltipla escolha, tá bom? Então, vamos lá, vou baixar aqui para a gente ler a questão e para a gente entender melhor, ok? Então vamos lá. Olha só. Ele fala o seguinte: a degradação de dunas é uma reação química orgânica entre um sal de sódio derivado de um ácido carboxílico com hidróxido de sódio, com a adição de óxido de cálcio, como indica a reação. Então tem aqui ó, um sal orgânico, 5 carbonos reagindo com hidróxido de sódio, na presença de óxido de cálcio, calor, vai formar um cidadão aqui, e o carbonato de sódio. Aí ele fala o seguinte: o óxido de cálcio é acrescentado para diminuir a reatividade do hidróxido de sódio, prevenindo, prevenindo que o recipiente da reação, muitas vezes de vidro, seja corroído. Com base nessa informação, construa uma série homóloga crescente constituída por 3 compostos a partir do produto X. Então, a partir desse produto aqui. Então, primeiro que a gente tem que fazer, meu fera, é saber o que são séries orgânicas. Séries orgânicas servem para comparar as propriedades entre os compostos orgânicos. Então, a primeira série é a série homóloga. Qual é a diferença da série homóloga? A diferença entre as cadeias que estão em série homóloga é de um carbono e de 2 hidrogênios. Então, por exemplo, uma sequência de CH4, C2, H6, C3, H8. Isso aqui é uma série homóloga. Observe que a diferença entre eles é de. Vou apagar aqui e fazer de outra cor. Observe que a diferença entre essas 3 cadeias que eu escrevi aqui, nessas 3 formas moleculares, é de um carbono, aqui tem um e aqui tem 2, aqui tem 4 hidrogênios e aqui tem 2, é de um carbono e 2 hidrogênios. Se você observar, esse aqui é um metano, esse aqui é um eteno e esse aqui é um etino, né? É só você lembrar aí, beleza? Segundo, série isóloga é aquela que a diferença entre as cadeias carbônicas é justamente de apenas dois hidrogênios. Então, por exemplo, você vai ter aqui o seguinte, ó. Vamos lá. C2H2, C2H4, né? C2H6. Se você observar, ó, a diferença entre essas cadeias é justamente de um hidrogênio só. Desculpa, 2 hidrogênios, né? Aqui eu tenho o etino, aqui eu tenho o etano, aqui tenho o eteno, desculpa aqui, e aqui eu tenho o etano. Observe que aqui a quantidade de carbono muda, aqui a quantidade de carbono não muda. Beleza? E o que é uma série heteróloga, né? Terceiro, a série heteróloga é aquela que mantém a mesma quantidade de carbono, porém muda a função orgânica. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou fazer aqui, ó. Esse aqui eu vou desenhar, tá bom? Esse aqui eu vou desenhar a estrutura, só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, aqui, ó. CH3, COH. CH3, dupla hidrogênio.
CH3, oxigênio, CH3. Observe que a quantidade de carbonos daqui para cá é a mesma. E essa não. É a fórmula, por exemplo, fórmula molecular desse cara. C2H3 com 4 e 2 oxigênios. Qual é a fórmula molecular aqui? C2H4, um oxigênio. Qual é a fórmula molecular aqui? C2H6O. A quantidade de carbonos é a mesma. Só que esse carinha aqui, esse cidadão aqui, é um ácido carboxílico. Esse cara é um aldeído. Esse cara é um éter. Então, o que é que mudou aí nessa série? Nessa série apenas a função orgânica, certo? Porque a quantidade de carbonos permaneceu a mesma. Beleza? Então, vamos repetir aqui para ver se a gente aprendeu. Fácil, isso é fácil, não é difícil não, galera. Olha só. Série homóloga é aquela que a diferença entre as cadeias carbônicas é de um carbono e 2 hidrogênios. Série isóloga é aquela que a diferença entre as cadeias carbônicas é de 2 hidrogênios. Série heteróloga é aquela que tem funções orgânicas diferentes, mas mantém o mesmo número de carbonos. Então, a gente respondendo aqui a questão, você vai ver o seguinte, olha só, vamos voltar aqui. Ele quer que construa a partir do X, né? Bom, olha só. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mas observe que um desses carbonos vai vir aqui para o carbonato. Então quer dizer que esse produto aqui, esse produto X, ele tem 4 carbonos. Beleza? Então eu vou construir uma série homóloga que comece com 4 carbonos, porque ele quer também uma série homóloga crescente, porque pode ter a decrescente, né? No sentido contrário, ó, aqui, ó, daqui para cá, no sentido contrário, também a quantidade de a diferença de um carbono e de 2 hidrogênios, beleza? Então eu vou começar com 4 carbonos. Qual aqui começa com 4 carbonos? Você vai falar, Sandrão, a B, então a C está fora, a D e a E está fora. Como a série é homóloga, eu quero saber qual desses caras tem uma série em que a diferença entre eles seja de um CH2. Vamos lá, CH4H10. Opa, aqui repetiu o carbono, né? Então, se repetiu o carbono, está fora. Aqui, ó, C4H10, C5H12, C6H14. Oxe, isso aqui está em série homóloga crescente a partir do produto que tem 4 carbonos. Então, é a letra B. Por que não é a D? CH4H8, C5H10, C6 H12, né? Por quê? Porque, na verdade, se você observar, aqui só tem ligação, aí você também tinha que saber, né? Só tem ligação o quê? Simples. Então, esse composto aqui só tem ligação simples. Esse cara aqui, essa questão é boa, hein? C4H10, vamos ver. Alceno. Olha a fórmula do alceno, fórmula geral. CnH2n, né? Você tem que saber a fórmula geral. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui é um alceno. O produto não é um alceno. Bacana? Beleza? Porque você observe que ao formar, eu vou até apagar aqui, ó. O que é que acontece aqui? Acontece é que para eu formar o Na2CO3, o que acontece? Eu tenho 3 oxigênios, ó, os 3 oxigênios, tá aqui, 2 sódios. Aí acho que aqui tem que ter um balanceamento, acho que tinha que botar um 2 aqui na frente, fazer o balanceamento, beleza? 2 sódios e um carbono. De onde é que vem esse um carbono? Daqui. Por isso que eu já sei que começava com 4. Beleza? Bacana. E, logicamente, como só tem ligação simples, você tirou aqui um carbono, então aqui só entre esses carbonos aqui, ó. Entre esses carbonos aqui, porque vai sobrar esse carbono, né? Só tem ligação simples. E essa forma C4H10, ele é um alcano. Certo? Beleza? Uma coisa que
que eu quero fazer observação para você, na série homóloga, a função é a mesma. Isso aqui é um alcano, isso aqui é um alcano, isso aqui é um alcano. Sandrão, como é que eu vou saber que é um alcano? Então vamos lá. Alcanos. Alcanos tem fórmula geral CnH2n mais 2. Certo? Então, se você observar, eles são um alcano. Aqui, ó, C4H10. Então, vamos lá, C4H10. Presta atenção. Eu tenho 4 carbonos, quantos hidrogênio? 2 vezes 4? 8 com 2, 10. Então, esse cara é um alcano, esse cara é um alcano, esse cara é um alcano, porque o produto final, ele é um alcano, só tem ligação simples entre carbono. Quando eu tirar esse cara aqui, vai entrar o hidrogênio. Porque essa galera... Ah, desculpa, eu até falei aqui que bota um 2, não precisa botar um 2 ou outro sódio aqui. Não tinha nem visto. Quer dizer, eu tinha visto, mas me distraí aqui agora. Então, o que é que vai sair daqui para formar o carbonato de cálcio? Vai sair o carbono, que está ali, vai sair esse hidrogênio com esse, e o sódio. Beleza? Os dois sódios. O que é que vai entrar aqui? Olha aqui, o que é que sobrou? Sobrou exatamente o hidrogênio, que é o que vai entrar aqui, ó. Aí você tem uma cadeia carbônica com 4 carbonos e é um alcano. Por isso que foi a letra B, não é a letra D. Tá bom? Meu querido aprovado, vamos fazer agora as questões de isomeria, começando por isomeria constitucional ou isomeria plana. Vamos falar de isomerias de função. Então, questão 1 do nosso material, o EMA 2011, primeira fase. Na indústria, se obtém pela degradação térmica o acetato de cálcio, que é um líquido inflamável, incolor, volátil, de cheiro forte. A solução dessa substância é comercializada com o nome de acetato, consistindo de um ótimo solvente de tintas, vernizes e de esmalte. Acetona, desculpa, acetato não, acetona. Esse composto é isômero funcional de quem? Então ele já me disse aqui que é isômero funcional. Os isômeros funcionais é aquele que muda a função orgânica. Muda a função orgânica. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Isomeria ela acontece quando? Quando você tem compostos orgânicos diferentes, com fórmula estrutural diferentes, tá? Seja ela plana ou espacial, mas com a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, CH3, vou só te dar uma ideia, tá? CH dupla CH2. E eu tenho aqui um ciclano agora, CH2, CH2, CH2. Se você observar, todas as duas cadeias, elas têm 3 carbonos e tem 6 hidrogênios. Esse carinha aqui, esse é o propeno, esse aqui é o ciclopropano. São cadeias diferentes? São. Um é um alceno, o outro é um ciclano. Mas são isômeros entre si. Por quê? Possui fórmula estrutural diferente, porém mesma fórmula molecular. Na geometria espacial, você vai apenas mudar no espaço a geometria do composto. Mas não é o caso, que aqui é isomeria plana. E nós temos 5 tipos de isomeria plana. Isomeria de cadeia, que é o que acontece aqui, nessa aqui, por exemplo. Por quê, Sandrão? Porque eu mudei a cadeia carbônica. Isso aqui é uma cadeia aberta insaturada. Isso aqui é uma cadeia fechada e saturada. Só tem ligação simples. Então nós temos isomeria plana de cadeia, de posição, de função, que é esse tópico agora que a gente está estudando aqui. Metameria e isomeria e tautomeria, né? E aí, nesse caso, a isomeria de função é aquela que muda a função orgânica. Então, eu vou falar para você aqui umas coisinhas para você raciocinar. Por exemplo, já vou lhe dar um macete. Observação do Sandrão. Observação do tio Sandrão. Que é o seguinte. Venho já, viu? Deixa eu só dar uma sumida aqui. A isomeria plana de função, ela só ocorre entre... Não só ocorre não, né? Mas o básico ocorre entre cetona e aldeído, entre ácido
carboxílico e éster, entre éter e álcool, e no caso, se for aromático, ainda pode entrar aqui o fenol. Mas vamos se basear nesses três principais. Só basta ter a mesma quantidade de carbono. Se tiver a mesma quantidade de carbono, a cetona será isômero de um aldeído. Se tiver a mesma quantidade de carbono, um ácido carboxílico será isômero de um éster. Se tiver a mesma quantidade de carbono, um éter será isômero de um álcool. Beleza? Só basta ter a mesma quantidade de carbono. Nunca uma cetona, mesma quantidade de carbono, será isômero de um ácido carboxílico. Nunca um éter vai ser isômero de função de um aldeído. E assim sucessivamente o raciocínio, beleza? E aí você vai lembrar o seguinte, ó. A cetona é uma acetona. E a cetona só pode ser isômero de um aldeído. Bacana? E o aldeído tem terminação al. Então, propanol está fora. Propeno está fora. Propano, até porque aqui em alceno, aqui em alcano, ciclopropano, a cadeia fechada, só faltou propanal. Prop 3 carbonos, porque a acetona é a propanona. Então, tem a mesma quantidade de carbono, al vem de aldeído. Bacana? Então, já matei a questão, letra B. Vamos fazer agora, meus feras, as questões agora de esterisomeria, ou isomeria espacial, né? Chamava mais isomeria espacial antigamente, hoje é estereoisomeria. Isomeria geométrica. Esterisomeria também tem isomeria óptica, a gente vai chegar nela, tá? Então, vamos fazer a questão de isomeria geométrica. Questão 1, questão do nosso material, questão da OEMA 2020, do PCD, primeira fase. O retinal é um composto orgânico do grupo dos aldeídos, cuja estrutura molecular apresenta uma dupla ligação entre alguns de seus átomos de carbono, que permite que haja formação das versões isômeras desses compostos, conforme ilustrado a seguir. Bacana. Então tá aqui a cadeia, ó, tô vendo aqui. E aí, meu fera, tem que saber quando ocorre isomeria geométrica. Então, só a título, para que eu sei que você lembra, mas eu vou fazer aqui no cantinho para você. Isomeria geométrica, nas cadeias abertas, ela ocorre quando eu tenho uma dupla ligação. E esses carbonos que têm a dupla ligação têm ligantes diferentes entre si. Ou seja, esse carbono ele está ligado a A e a B. O outro carbono também está ligado a A e a B. Pode, de boa, tranquilo. O que não pode é que os carbonos, os ligantes, aqui ó, A e B, que estão, vou chamar aqui de carbono 1, que estão ligados a esse carbono 1, sejam iguais. Então, A e A, B e B, não pode, tá? E nem no carbono 2, A e A, o B e B. Nesse caso aqui, você está vendo aqui, ó, que essa cadeia é a mesma. Se você contar a quantidade de carbono, cada vértice é um carbono, Sandrão. Se você contar cada vértice, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, você vai ver que aqui também tem a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque é um dos princípios de isomeria que tem a mesma forma molecular, porém forma estrutural plana ou espacial diferente. Nesse caso, aqui ocorre isomeria espacial, beleza? E você pode ver que eles estão ligados aos mesmos caras. Ó. Aqui está ligado a um CH3, CH3, CH3. Aqui o ciclo está ligado a CH3, CH3, CH3. Aí você conta aqui, ó, 1, 2, 3, tem um CH3, 1, 2, 3, tem um CH3. Aí você conta depois desse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem um CH3. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, tem um CH3. E aí, ó, e 1, 2, um aldeído. 1, 2 aqui é um aldeído. Carbonila ligada a hidrogênio é um aldeído. Então, por exemplo, já aproveitando aqui para falar, isso aqui é uma... Se a gente fosse classificar a função orgânica, seria um aldeído. Beleza. Mas se você observar, ó, quando chegou aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, que tem a dupla, nesse carbono aqui, eu vou enumerar, só para a gente ficar ligado, de carbono 1 e carbono 2. Esse carbono 1 tem quantas ligações? 3. Opa, então está faltando um hidrogênio aqui, não tá? Beleza. E o carbono 2? Também está faltando um hidrogênio aqui. Beleza. Aí chegou aqui, ó. Vamos lá.
Vou enumerar, tá certo? Só para você entender. Depois do carbono que tem o metil, esse carbonozinho aqui, ó, que é o mesmo que esse aqui, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, ele mudou de posição, ó. Então, aqui é o carbono 1, que eu chamei de carbono 1, aqui é o carbono 2. Completando com o hidrogênio, esse carbono está ligado a um hidrogênio e esse carbono aqui está ligado a hidrogênio. O que é que mudou? A posição no espaço. A isomeria geométrica, ou isomeria cis e trans, ela tem dois tipos de isomeria, justamente o nome cis e trans. Cis quer dizer que estão no mesmo lado. Então, por exemplo, se eu passar uma linha imaginária aqui no meio, cortando a dupla, e os carbonos insaturados pela dupla tiverem ligantes no mesmo plano, no mesmo polo, eles são considerados cis. Se eu trocar de polo, é trans. Então, por exemplo, nesse caso eu desenhei um cis. Mas se eu quiser aqui, deixa eu ver se vai caber no nosso vídeo, ó. Se eu botar aqui A e B, mas eu inverter, botar B e A, esse cara aqui é isomeria geométrica cis. Mas quando eu passei a linha imaginária aqui, ficou sendo trans. Bacana? Beleza? Peço desculpa pelo telefone, mas o raciocínio tá bacana e eu vou continuar aqui, tá? Não vou parar essa aula por causa disso, não. Então aqui vai ficar o quê? Trans. Trans, lado oposto, tá vendo? Plano oposto. Beleza? Então, por exemplo, quando eu passo uma linha imaginária aqui, passa uma linha imaginária aí, Sandrão. Quando eu passo uma linha imaginária aqui, ó, eu estou vendo que os hidrogênios, que são ligantes iguais, estão em polos contrários. Então aqui eu tenho uma isomeria cis. Quando eu passo uma linha imaginária aqui, os hidrogênios estão em polos contrários. Mas não é isso que define essa isomeria geométrica, né? Nós temos que ver o seguinte: o carbono 1 está ligado a hidrogênio, e aí esse cara aqui tudinho são diferentes? São. O carbono 2 está ligado a hidrogênio, e esse cara aqui todinho são diferentes, os ligantes deles? São. Esse ligante é diferente desse. E esse ligante é diferente desse. Beleza? Já aqui, mesma coisa, ó. Esse aqui é trans, né? Trans. Eu passei, estão no mesmo polo. Esse carbono 1 está ligado a hidrogênio e a esse cara todinho. Então, os seus ligantes do carbono 1, eles são diferentes. O carbono 2 está ligado a hidrogênio e a esse cara aqui todinho. O hidrogênio e esse cara todinho são diferentes? São. Então, aqui ocorre isomeria geométrica. Que tipo? Trans, porque eu tenho ligantes iguais no mesmo polo. É só passar uma linha imaginária. Desculpa, eu troquei aqui, né? Foi mal. Aqui eu tenho isomeria trans, porque é lado oposto, e aqui é cis, porque os hidrogênios estão no mesmo plano. Não é a pergunta da questão, mas ela pergunta aqui o seguinte, ó. Esses dois isômeros estão intimamente relacionados com o processo da visão. Tais estruturas do retinal compreendem um tipo de isomeria denominado que é a isomeria geométrica, letra E. Volto a repetir, mesmo lado do plano cis, lado oposto trans, tá? Desculpa por eu ter trocado aqui na hora, mas eu corrigi, beleza? Então, isomeria geométrica só ocorre em cadeias abertas que tenham dupla ligação, beleza? E nem é sempre... Uma coisa, nem sempre é só entre carbonos, viu? Pode acontecer entre outros elementos também. Já caiu na prova do Enem uma questão sobre isso aí. Ok? Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões ainda de estereoisomeria, dentro do assunto de isomeria, e isomeria óptica. Texto para as questões 1 e 2. Na verdade, ele deu um texto aqui grande, tá? Que às vezes você indo para o comando da questão, você já responde. Tipo assim, considere a estrutura da talidomida para responder as questões. Então, questão 1 do nosso material, a questão da UEMA 2019, segunda fase adaptada. Pergunta, quantos centros assimétricos possui na estrutura da talidomida? Então, mas se você quiser estudar, ou quiser ler, existe nas farmácias. Para aqui era só falando da talidomida, veja a estrutura a seguir. Trata-se de um sedativo, leve, beleza. Primeiro a gente tem que saber quando é que ocorre isomeria óptica. A isomeria óptica, ela ocorre o seguinte. Primeiro,
Ela ocorre quando um carbono possui seus 4 ligantes diferentes. Então esse cara está ligado a A, B, a C e a D. A gente diz, e representa geralmente por um asteriscozinho aqui, que ele é um carbono assimétrico, a molécula é quiral. Os 4 ligantes, ó, A é diferente de B, diferente de C, diferente de D. A gente diz que ele é assimétrico, né? É quando, se você botar um espelho, se você passar um espelho aqui, você vai ver que a imagem desse cara no espelho, os duas moléculas, uma imagem especular da outra. Então isso quer dizer que ocorre isomeria óptica, né? Você podia desenhar aqui, ó. Aí aqui ficar o C, aqui ia ficar o A, o D e o B. Quando você bota a sua mão no espelho, ela reflete a sua mão, a direita reflete a esquerda reflete a direita, então elas são assimétricas entre si, certo? Já uma bola de frente para o espelho, o objeto e a imagem é igualzinho, certo? Bom, e aí ele pergunta nessa estrutura aqui, quantos centros assimétricos eu tenho? Quantos carbonos assimétricos eu tenho aí? Se obrigatoriamente o carbono, para ser um carbono assimétrico, só tem que ter ligação simples, porque os 4 ligantes têm que ser diferentes, então eu já cortava esse, esse e esse, porque todos têm dupla ligação. Sandrão, pode ser esse carbono aqui? Não pode, porque ele está ligado a hidrogênio e hidrogênio, é ligantes iguais, então está fora também. Então, esse outro carbono aqui, ó, também está ligado a hidrogênio e a hidrogênio, ou seja, são ligantes iguais, então ele também está fora. Aí o que é que sobrou? Sobrou esse carbono que eu vou fazer de amarelo aqui, ó, tá bom? Tá certo? Presta atenção. Ele está ligado a quem? Ele está ligado a essa estrutura todinha aqui, ó. Beleza? Ele está ligado ao hidrogênio e ele está ligado a um ciclo, que é esse aqui, ó. E eu vou apagar isso aqui para você entender melhor. Essa questão é boa porque identificar um carbono assimétrico em cadeias abertas é fácil. Por exemplo, se eu botar aqui para você, ó, tá? Vou botar aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, OH, OH, hidrogênio, OH, hidrogênio, carbonila. Beleza. Quantos carbonos assimétricos eu tenho aqui? Eu falo para você que eu tenho 2, ó. Eu tenho esse carbono assimétrico e esse carbono assimétrico aqui. Por que, Sandrão? Eles são assimétricos. Vamos pegar esse carbono aqui primeiro. Ele está ligado a hidrogênio, ao OH, esse cara aqui e o lado de cá todinho, ó. São diferentes? São. Vou pegar o outro aqui fazendo de laranja. Isso aparecer para você laranja, né? Esse carbono aqui, ó, tá ligado a hidrogênio, tá ligado ao H, tá ligado a carbonila aqui, ó, e tá ligado o cara de cá todinho. Os 4 ligantes são diferentes, então eu tenho 2 carbonos assimétricos. Bom, cada carbono assimétrico numa cadeia, ele me dá uma opção de desenhar espacialmente uma certa quantidade de cadeias. Por exemplo, cada carbono assimétrico, eu uso a formulazinha que a gente chama de opticamente ativos. Quantas cadeias opticamente ativas eu posso desenhar? 2 elevado a n. Nesse caso aqui, 2 elevado a 2, 4. Então, espacialmente, eu consigo desenhar, pode existir 4 cadeias diferentes dessa aqui. Quanto mais carbonos assimétricos você tiver, mais cadeias espacialmente, você pode fazer diferente. Bacana? Quando está dentro do ciclo, eu vou analisar o primeiro ponto de diferença, indo no sentido horário e anti-horário. Sandrão, como assim? Vamos supor que esse carbono, tá? Vou pegar esse carbono aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Aí aqui ele está ligado a hidrogênio, tem que ser diferente, né? E está ligado a um H. Cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Vamos no sentido horário. No sentido horário, eu já sei que pelo lado de fora do ciclo, esse carbono está ligado a hidrogênio e está ligado a um OH. Então, há grande chance desse carbono ser um carbono assimétrico. Mas vamos ver. Quando eu venho para cá, eu tenho um carbono com ligação simples. Quando eu venho para cá, eu tenho um carbono com ligação simples. Quando eu venho para cá, para a direita, o segundo carbono aqui, ó, ele também é um carbono com ligação simples, só que o outro aqui também é um carbono com ligação simples, até o ciclo se fechar
chegando no oxigênio. Observe que tanto no sentido horário ou anti-horário, eu não tenho nenhum ponto de diferença. Agora, se eu pegar, vou fazer isso, vou fazer para você aqui, ó. Se eu pegar essa cadeia, ó, aqui, 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 e botar uma dupla aqui, opa, aí é o seguinte, no sentido anti-horário, esse carbono só tem ligação simples, até porque eu não quis botar hidrogênio, mas eu podia botar 2 hidrogênios aqui. Quando eu venho para cá, esse carbono tem 3 ligações, só falta um hidrogênio. Então eu já tenho o primeiro ponto de diferença. No sentido anti-horário, o carbono que eu estou querendo saber se ele é assimétrico está ligado a um carbono que está ligado a H2. E só tem ligação simples. Quando eu venho no sentido horário, que é para esse sentido aqui, eu vejo que esse carbono aqui está ligado ao hidrogênio e ele tem uma dupla ligação. Então, opa, esses dois caras são diferentes. Se eles são diferentes, o sentido horário da cadeia e o sentido anti-horário, partindo desse carbono, eles são diferentes. Então, esse cara aqui é um carbono assimétrico. Esse foi o primeiro ponto de diferença. Beleza? Então, vamos analisar. Se eu for para cima, esse carbono está ligado a quem, meu fera? Ah, Sandrão, está ligado a um CH2 aqui, né? E quando eu vim para cá, esse carbono aqui já tem uma dupla. Oxe, já são diferentes, não são? São. Então eu tenho aqui, ó, só para a gente ver, esse cara está ligado, esse cara que é o primeiro ponto de diferença e está ligado a esse. Os 4 ligantes são diferentes. Então quer dizer que ele é um carbono assimétrico. Então, quantos centros assimétricos ele tem? Apenas um. Bacana? Centros assimétricos é a quantidade de carbonos assimétricos que eu tenho. Ok? Questão número 3 do nosso material, meu querido fera, o EMA 2015, segunda fase adaptada, que fala o seguinte. Deu no noticiário do Bom Dia Brasil que a Polícia Civil de São Paulo está procurando 6 mulheres suspeitas de aplicar um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela refere-se a um crime que consiste em drogar uma vítima para roubá-la ou estuprá-la. As drogas que costumam ser usadas nessas práticas são o GHB, que é o ácido 4-hidroxibutanoico, ketamina, roipinol ou cloroformo, que é o triclorometano. Em comum, essas drogas apresentam efeito depressor sobre o sistema nervoso central. Para as duas substâncias destacadas em negrito, que é o ácido 4-hidroxibutanoico e o triclorometano, ambas apresentam quantos carbonos quirais, respectivamente? Carbono quiral é aquele carbono que tem os 4 ligantes diferentes. Então, a primeira coisa que tem que fazer é desenhar, né? Então, como é que eu faço para desenhar? Eu começo pela cadeia principal, e é ácido, quer dizer que é um ácido carboxílico. Hidroxibutanoico, but quer dizer que tem 4 carbonos. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, e quer dizer que aqui ele é um ácido carboxílico. Observe que ele tem aqui 4 hidróxidos, ou seja, no quarto carbono, aí eu vou enumerar. Ó. 1, 2, 3, 4. Quer dizer que no quarto carbono eu tenho um OH. Bacana? E eu completo com hidrogênios. Esse cara aqui está ligado a carboxila, porque é um ácido carboxílico. Esse cara tem 2 ligações, para 4 faltam 2, então vou colocar os 2 hidrogênios aqui. Esse cara tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Esse cara tem 4 ligações, para 4 faltam 2. Então tá aí os hidrogênios. Triclorometano. Metano, met é um carbono. Ano quer dizer que só tem ligação simples, só tem um carbono. Tricloro quer dizer que ligado a esse cara eu tenho 3 cloros. 3 cloros. E um hidrogêniozinho aqui, né, para completar as 4 ligações. Lembrando, para ser um carbono quiral, ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Beleza? Para ele receber esse asteriscozinho aqui. Então vamos lá. Carbono 1 não pode ter, porque tem dupla. Carbono 2 está ligado a hidrogênio e a hidrogênio. Embora o lado de cá, da sua esquerda, seja diferente da direita, mas ele tem 2 ligantes iguais. Carbono 3 tem 2 ligantes iguais. Carbono 4 tem 2 ligantes iguais. Então, o ácido 4-hidroxibutanoico não tem carbono quiral. E o triclorometano está ligado a 3 cloros, ligantes iguais. Então, também não tem. Moral da história, nenhuma das duas cadeias tem carbono quiral, porque nenhuma delas tem um carbono
é assimétrico, ou seja, o carbono que tem 4 ligações diferentes. Geralmente o cara fala o seguinte, o carbono é assimétrico, a molécula é quiral, mas a questão falou de carbonos quirais. Muito cuidado com isso, às vezes as questões eles fazem como sinônimos. Então, carbono quiral, carbono assimétrico, 4 ligantes diferentes. Bacana?